Muito bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, primeiro eu queria falar da alegria de estar nessa casa abençoada, essa casa com corações tão queridos. Eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelo trabalho dessa casa, pelas pessoas que aqui trabalham, pelas pessoas que aqui frequentam. Então é uma alegria enorme poder estar aqui para tentar dividir um pouquinho a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou até pedir permissão para o meu querido tio Anésio pegar um gancho no que ele disse. Ele falou do carnaval, né? Estamos passando essa festa de carnaval. Falou de comportamentos desregrados das pessoas nessa época de festividade. O primeiro ponto que eu tenho que me perguntar é o seguinte: será que o Espiritismo condena o carnaval? Para poder dar essa resposta, eu vou buscar uma fonte maravilhosa da doutrina espírita, que é um professor já desencarnado, um grande espírita chamado Honório Abreu. Foi muitos anos presidente da Federação Espírita Mineira. Honório Abreu dizia o seguinte: a doutrina espírita nada condena. Aí a gente fala, oh, que legal, pelo menos o carnaval não é condenável pela doutrina espírita. Mas ele não termina a frase, ele diz: a doutrina espírita nada condena, mas espera tudo de nós. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte como cristãos. Então, será que o carnaval é condenado pela doutrina espírita? Não, não é condenado, mas a gente tem que ter uma postura, nós temos que ter uma postura cristã em relação a essa festividade. Se você for fazer uma reflexão honesta em relação a isso, o grande problema desses exageros cometidos no carnaval, a gente pode criar até um conceito, a gente pode trabalhar esse conceito de entender que talvez muitas dessas pessoas com comportamento desregrado na festividade estejam procurando uma válvula de escape para uma vida difícil que esteja levando. Então, olha, são 4, 5 dias de festividade, e é quando eu extravaso, quando realmente eu me alegro, quando eu esqueço dos meus problemas, quando a vida se torna maravilhosa para mim, é na festividade do carnaval. Será que não é um grande erro achar que a verdadeira vida é somente no carnaval, somente nesse momento de extravasar, somente no momento desses comportamentos, das atitudes que eu venho a tomar em relação à festividade? Porque se a gente for analisar isso de uma maneira criteriosa, a gente vai entender que o carnaval, infelizmente, que a gente tem visto nos dias de hoje, tem algumas características, alguns tipos de comportamentos. Primeiro, é o consumo desregrado de álcool e outras substâncias. A gente sabe disso, que vai para as festas de carnaval, as pessoas bebem muito, e esse uso desregrado, esse consumo desregrado de álcool e de outras substâncias, é lógico que leva a problemas mais graves, a problemas às vezes até trágicos dentro de uma situação que você está indo lá para se divertir. Segunda grande característica do carnaval é o comportamento, as atitudes desinibidas. As pessoas que têm comportamentos inapropriados em relação a outras pessoas, que pode causar até tumulto, pode causar violência, pode causar assédio. Muitas vezes associado esse comportamento inapropriado também ao consumo do álcool. Então a pessoa vai para a festa de carnaval, bebe e se comporta de maneira completamente adequada, podendo gerar uma briga, podendo gerar uma discussão, podendo gerar até uma situação muito mais grave. E o outro comportamento que a gente também percebe nessa festividade é a falta de responsabilidade, que também pode estar associada a esses dois comportamentos. Estou dizendo 3 só, mas é uma série de comportamentos que a gente tem que entender o porquê que a festa causa tanto problema, e causa, às vezes, tanto problema na vida das pessoas. A pessoa que bebe, a pessoa que, numa festa de carnaval, pode vir a pegar um carro, vir dirigindo e causar um acidente de trânsito, como, infelizmente, a gente já viu isso centenas de vezes. Só que a primeira pergunta que eu tenho que fazer em relação a isso, porque eu estou vivendo esse momento do carnaval, é o seguinte: será que o consumo desregrado do álcool, será que a falta de responsabilidade, será que o comportamento desinibido ou inapropriado é só no carnaval? Ou seja, passa-se 4, 5 dias, depois o ano todo isso não acontece mais? Porque se fosse um problema pontual, a gente até poderia falar, vamos acabar com a festa do carnaval, porque o problema está resolvido. Mas, infelizmente, esse tipo de comportamento não acontece apenas na festa.
E a maneira de achar que a válvula de escape para o problema da vida terrível que eu estou levando, uma vida sofrida que eu estou levando, não é só no carnaval que eu vou usar essa válvula de escape. Eu vou usar o uso do álcool, eu vou usar o comportamento inapropriado pelo uso do álcool, a falta de responsabilidade, também em outras situações do ano, da minha vida. Então, se for condenável o carnaval do ponto de vista religioso, também teria que ser condenável a mesma prática em outras épocas do ano. A chave para que a gente possa resolver isso é o Evangelho, independente de qual festa, independente de qual oportunidade, independente de qual comportamento, de qual ocasião. Eu preciso ter como libertação na minha vida a palavra de Cristo. A palavra de Deus. E levar isso para o meu dia a dia. Como dizia Francisco de Assis, vá e pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Muito gostoso, muito legal estudar a Bíblia, estudar o Evangelho, mas ele tem que desaguar nos atos da nossa vida aí de fora. Não adianta apenas vir à casa espírita, assistir uma preleção evangélica, fazer um tratamento, tomar um passe e achar que isso somente basta. O que a gente ouve, o que a gente aprende, tem que desaguar na nossa vida lá fora. Nas nossas condutas, nos nossos comportamentos. Porque vão pegar o contrário disso que a gente falou, que são esses exageros da época do carnaval. Vamos trazer para a religião. Vamos pegar a espinha dorsal da doutrina espírita, que são as 5 obras básicas. Das 5 obras básicas eu vou pegar 2, que são a que a gente mais lê, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São 2 obras que a grande maioria de nós aqui já pegou para dar uma folhada, para dar uma lida. Difícil às vezes pegar o Livro dos Médiuns, difícil às vezes pegar a Gênese, difícil às vezes pegar o Céu e o Inferno para ler. Mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos a gente está sempre dando uma olhadinha, sempre dando uma folhada. Uma leitura simples dessas 2 obras, a gente vai perceber 2 grandes características. Essas 2 obras são pautadas pela ética. Se você ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho, você vai ver que toda a obra é pautada na ética. E também no amor. O amor ao próximo. Na caridade. A caridade que é entendida como amor ao próximo e o respeito à dignidade da pessoa humana. Então há um confronto, uma antítese entre esses 2 comportamentos. O primeiro das atitudes desregradas do carnaval e a outra com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos. É muito importante a gente falar sobre isso, porque você vai perceber que quando vai se falar de caridade, sempre vai se falar de respeito. Porque é entendido a caridade realmente como o amor ao próximo, como o amor a si mesmo e também com respeito à dignidade das pessoas. E essas condutas que a gente vê na festividade, como vê também em todas as outras épocas do ano, porque não é só no carnaval, fazem parte do nosso dia a dia. São sentimentos que a gente precisa lutar. Então, quando você vai ler essas 2 obras básicas, você sempre vai ouvir falar também de moderação e controle dos seus sentimentos. Porque quando você exagera no consumo, quando você exagera no comportamento, quando você exagera na conduta, isso vai criar um processo dentro de você de desregramento do seu equilíbrio espiritual. Isso é fácil e tranquilo de entender. A partir do momento que eu me afasto do Evangelho, a partir do momento que eu me afasto de Deus, a partir do momento que eu cometo excessos nos meus comportamentos, nas minhas emoções, nas minhas condutas, é claro que eu vou iniciar um processo de desregramento do equilíbrio espiritual que eu tanto venho lutando para tentar conseguir. Então é muito importante ter essa conduta cristã e vamos falar especificamente do respeito em relação a isso. Que o respeito é uma ferramenta inegociável do ponto de vista religioso para que você possa lidar com o mundo material, com seus relacionamentos aqui entre nós encarnados, como também no mundo espiritual. Não adianta eu querer somente ter respeito com as coisas materiais e não ter respeito com as coisas de Deus, com as coisas da espiritualidade. Porque se eu exercitar o respeito, muito provavelmente eu consigo participar de uma festa de carnaval, eu consigo organizar uma festa de carnaval, que problema nenhum acontecerá. Por quê? Porque eu vou aprender a respeitar.
Então, olha que coisa interessante. Vamos para o Evangelho. Vamos pegar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Começa num texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, que um fariseu vem tentar Jesus e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde ao fariseu: ouviste o que foi dito, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E aí Jesus prossegue: e eis o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então olha que interessante. Jesus depois faz uma advertência. Ele fala o seguinte: dentro desses dois mandamentos estão contida toda a lei e todos os profetas. Aí a gente precisa analisar isso de uma maneira profunda. Jesus pega toda a base religiosa que existia quando ele encarnou e ele fala para aquele fariseu: tudo que você aprendeu de religioso até agora se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, pratique isso que você está dentro de tudo que eu estou trazendo de mensagem de libertação espiritual. Traz para o dia de hoje. Olha que interessante a mensagem de Jesus. Ele coloca toda a mensagem de libertação dele num tripé. Toda. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Se nós praticarmos essas três possibilidades, Jesus está dizendo que a gente está dentro do caminho que nos leva até Deus. Então vamos falar de respeito dentro desse tripé. Vamos falar primeiro do respeito que nós temos a Deus. Se eu perguntar aqui para alguém, aqui para todos nós, aliás, não para alguém, falar: alguém aqui acredita em Deus? Aí vocês vão falar: pô, esse cara está com um parafuso a menos. Está dentro de uma casa espírita, para tentar fazer uma preleção evangélica, e tem a pachorra de perguntar se alguém aqui dentro acredita em Deus. Claro que todos nós que estamos aqui acreditamos em Deus, porque senão nem aqui estaríamos. Como diz minha filha para mim, desculpa gente, foi mal pela pergunta. Mas vou fazer uma segunda pergunta, já que todos nós aqui, 100%, pelo menos de encarnados, acreditamos em Deus. Todo mundo aqui tem fé em Deus? Mas fé a ponto de passar por qualquer dificuldade na vida, sem pestanejar, sem se entristecer, sem esmurecer? Aí você vai falar: calma aí. Aí já é um pouco mais complicado. Será que a gente consegue construir um pensamento no seguinte sentido? Se todos nós aqui passássemos por um problema gravíssimo na encarnação, o mesmo problema. Vamos pegar um problema gravíssimo. Todos nós aqui, hoje agora, vamos enfrentar o mesmo problema que é grave do ponto de vista material e espiritual. E aí, a gente poderia construir uma relação, ou um conceito de entender que algumas pessoas sofreriam mais, outras pessoas sofreriam menos, outras pessoas sequer sofreriam. A gente consegue construir esse conceito. Por quê? Porque a fé varia de pessoa para pessoa. Às vezes, passando o mesmo problema, alguns vão sofrer bastante, outros vão sofrer menos. Talvez alguém nem sofra. Passe por isso tranquilamente na encarnação. Por quê? Porque acreditar em Deus é um dos requisitos da fé. Talvez o menor deles. Acreditar em Deus apenas não basta. Tem que ter fé em Deus. Fé de, como diz Emmanuel no livro Consolador, que ele diz que fé, o verdadeiro sentido da fé é quando você não mais diz eu acredito, é quando você diz eu sei. Então, se você passa por um momento de dificuldade na vida, você sabe que lá na frente isso vai terminar. Você sabe que isso é passageiro, que isso faz parte do processo de evolução do teu espírito. Mas qual o respeito que você tem em relação a isso quando passa a Deus, acreditar e ter fé em Deus? Que respeito você tem em Deus quando você passa um momento de dificuldade na vida? Quantos de nós aqui já não passou uma situação difícil e começou a pestanejar, a esbravejar, a blasfemar contra Deus, a reclamar, a dizer: ai como eu sofro, mas Deus quis assim. Se você pegar o livro dos Espíritos, na questão número 1, Kardec vai fazer a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: o que é Deus? É a primeira obra básica. A primeira pergunta da primeira obra básica. Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. Que o Espírito da Verdade responde a Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bonito, né? A resposta. Não é legal ser espírita? Chegar para as pessoas e dizer: olha, eu sou espírita, para nós Deus é a inteligência suprema,
a causa primária de todas as coisas. Olha que legal como eu sou espírita e olha a definição que eu tenho de Deus. Já imaginou você vem fazer uma preleção evangélica, vai num centro e começa na preleção dizendo porque para nós espíritas Deus é a inteligência suprema. Causa primária de tudo o que acontece. Bonito falar. Mas você acredita nisso? Tem fé nisso? Que o que rege a tua vida é algo 1 milhão de vezes maior do que qualquer coisa que você possa imaginar? Qual que é a tua fé em Deus? Você simplesmente vem no centro e acha bonito? Essa reflexão que eu tenho que fazer. Porque é uma situação minha com Deus. E de respeito. De me reconhecer pequeno diante de Deus. Aliás, de reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque o livro dos Espíritos vai dizer que Deus é onipotente. Para Deus nada é impossível. Acredita nisso? Tem fé nisso? O livro dos Espíritos vai dizer que Deus é onisciente. Sabe de tudo o que acontece na vida de cada um de nós aqui. Ele sabe dos meus problemas. Acredita nisso? Tem fé nisso? Vai dizer que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ah, mas nesses eventos de carnaval, com essas atitudes desregradas, Deus está lá, está. Mas como Ele permite isso? Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele fala: ai da humanidade por causa dos escândalos, mas eles são necessários. Porém, ai do homem por quem o escândalo virá. Ou seja, Jesus fala que o escândalo ainda é necessário, porque na fase evolutiva que a gente tem, isso precisa acontecer, para que a gente ainda possa evoluir em relação a essas situações. Mas ele diz, ai de quem provoca o escândalo. Quer entender melhor isso? Livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia do nosso querido, amado e abençoado Chico. Lição a Nicodemos, chama-se o capítulo do livro. Procura lá Jesus ensinando os seus discípulos, depois que ele conversa com Nicodemos, justamente sobre isso. Dá uma lidinha no Boa Nova. Mas eu acredito em Deus realmente como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Amor a Deus. Mais um pouquinho. A quem Ele trouxe para encarnar, para trazer a mensagem de libertação. Qual é o respeito que eu tenho para com Jesus na minha vida? Qual o significado de Jesus Cristo na minha vida? Eu acredito que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu acredito que Ele é o pão vivo descido dos céus, que quem come desse pão tem vida eterna. Eu acredito que Ele é o governador planetário, que Ele é o modelo e guia da humanidade. Ou eu só acho bonito que eu venho no centro e escuto as pessoas dizerem? Que fé eu tenho em Jesus Cristo na minha vida? Qual o respeito da minha relação com Jesus Cristo? Quantas vezes na minha vida eu desrespeitei a Jesus? Mesmo o livro Boa Nova, lição chamada Discípulo Iludido, vai falar de Judas. Humberto de Campos narrando a desilusão de Judas. Judas era um espírito iludido quando trai a Jesus, que se redime. Se enforca, mas depois se redime. Tem um livro do Humberto de Campos, eu não lembro qual o nome do livro, mas ele faz uma entrevista com Judas. Judas hoje é um espírito de alta envergadura espiritual. Mas fala o quanto sofreu pelo ato da traição de Jesus. E ele termina o capítulo dizendo que nós, nos dias de hoje, estamos traindo a Jesus por menos de 30 moedas. Faz a reflexão se isso não é verdade. Quanto nas pequenas atitudes nossas no dia a dia, quanto tempo que a gente deixa de ter respeito com Jesus Cristo. Com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus. Às vezes vamos pegar até algo menor para que a gente possa pôr a mão nisso e praticar. Que respeito eu tenho com o tratamento espiritual que eu venho fazer na casa. Não dão umas orientações no dia do tratamento, você já acordar, já se ligar. Se o tratamento não é de domingo ou no dia da semana, para evitar o consumo do álcool, para evitar o consumo da carne vermelha, para ter um dia, pelo menos que você tente não ter discussões, ter um dia mais tranquilo para vir aqui, para receber a energia do paz. Quando eu chego aqui, eu fico em silêncio, já tentando a minha ligação com o meu anjo de guarda, com o meu espírito protetor, a ligação com a espiritualidade, ou eu chego aqui, fico conversando e eu só vou lembrar realmente quando começa a palestra aqui, depois quando eu vou entrar no passe. Essa é a minha relação de respeito com as coisas do alto, com a minha relação com a espiritualidade. Eu estou jogando a carapuça, mas ela serve em mim. É nisso que nós temos que pensar se for agir efetivamente como cristão, não mais usar máscara, como diz a irmã do Fox. Ela espírita precisa parar de usar máscara.
de se dizer cristão. Tem que praticar, tem que ser cristão, tem que tomar a rédea da vida e falar, eu vou fazer e vou acontecer dentro do Evangelho. Para isso eu tenho que vir na casa espírita e ter respeito com o tratamento espiritual que eu faço. De chegar aqui e dizer o seguinte, olha, eu vou melhorar, vou fazer a minha parte. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas eu sei, olha a palavra que eu estou usando, a palavra que Emmanuel dá do conceito mais puro da fé. Eu sei que isso vai passar. Não é que eu acredito, eu sei. E se não passou ainda, é porque eu preciso passar a vivenciar essa situação para poder evoluir espiritualmente. Aquilo que Jesus diz ao seu discípulo mais próximo, que é Pedro. Que ele convivia todos os dias. Ele diz a Pedro, Pedro, crê e te levarei a lugares onde não queiras ir. Olha o que ele fala para Pedro, Pedro, você tem que acreditar porque você vai passar por situações na vida que você não gostaria de passar. Você vai vivenciar situações que você não gostaria de vivenciar, mas é necessário. E a gente se esquece justamente do início da frase do que ele fala a Pedro. Ele diz, eu te levarei. E quantas vezes na vida a gente passa por um momento de dificuldade e se afasta do Cristo, e se afasta de Deus? Trai a Jesus, desrespeita a Jesus. Desculpa o termo, se o termo está pesado, mas isso tem que ser reflexivo para nós. Se realmente a minha conduta é essa, para que eu possa dizer que o carnaval tem esse tipo de conduta e está agindo, não no carnaval, mas durante o ano, com as mesmas condutas. Esse é o respeito que eu tenho em relação a Deus, em relação a Jesus. Se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus, vai ter uma hora da mensagem de libertação que ele vai falar, pedi e obtereis. Olha que maravilha, como isso é importante na nossa vida, Jesus dizendo, pede que você consegue. Aquilo que a nossa mãe, a nossa avó dizia, será que é verdade? Que minha mãe sempre falava para mim, moleque, toma cuidado com as coisas que você pede para Deus, que ele costuma atender. Será que do ponto de vista da doutrina espírita isso é verdade? Está lá no Evangelho de Mateus. No Sermão da Montanha, capítulo 6. Jesus diz, pedi e obtereis. Só que, infelizmente, Mateus não faz essa narrativa e coloca um ponto final na frase. Porque se Mateus tivesse dito que Jesus diz, pedi e obtereis, ponto, a vida de todos nós estava resolvida. Passou por um problema, dificuldade, só dobrar o joelho no chão e pedir para Deus que ele atende. Mas não é assim. Mateus narra assim, que Jesus disse, pedi e obtereis, vírgula, buscai e acharei, vírgula, batei e a porta vos será aberta, ponto. Porque todo aquele que pede consegue, todo aquele que busca acha, todo aquele que bate a porta sempre estará aberta. Não é isso que a gente está falando aqui, quando passa um momento de dificuldade, pede. A gente é especialista em pedir, mas não busca, não faz a nossa parte. Eu falo do comportamento desregrado, do consumo desregrado do álcool, mas eu tenho preocupação durante o ano todo sobre essas pessoas que estão na doença do alcoolismo. Eu tenho preocupação com aquele pai de família que procura emprego o tempo todo, não consegue, as portas das oportunidades da vida estão sempre fechadas para ele, ele não aguenta mais ver o filho passando necessidade, ele não aguenta mais ver a família passando necessidade, ele vai cair no álcool. Infelizmente ele vai cair no álcool. Quando ele cair no álcool, que ele precisa de ajuda, a gente vai falar para ele, é um bêbado vagabundo, que não cuida da família. Eu estou criticando a postura no carnaval, mas eu estou cometendo talvez algo muito pior durante o ano. Está na hora da gente começar a olhar no olho das pessoas e dizer para elas, vamos dividir esse sofrimento. Nós vamos te ajudar. Chegar para esse pai de família que não aguenta mais ver a família passando necessidade e falar, nós vamos te ajudar. Às vezes você vai chegar na casa de uma pessoa que está num sofrimento desse, qualquer palavra do evangelho que você fale para ela naquele momento não vai funcionar. Qualquer coisa que você diga do evangelho para ela, infelizmente, naquele momento, não vai funcionar. Porque naquele momento que ele precisa de um prato de comida na frente do filho. Ele está no álcool porque ele não aguenta mais a vida de sofrimento que ele leva. Tem a estatística do que o alcoolismo causa na vida das pessoas? Você tem estatística de que um processo depressivo leva na vida de uma pessoa? A gente fechou 2023, não tem o número de 2024 ainda. 2023 a gente fechou com 5,8% da população brasileira em estado depressivo.
11.700.000 brasileiros que remoem o passado, se relacionam negativamente com o presente, projetam um futuro extremamente pessimista. A pessoa sofre nos 3 tempos. Sabe o que acontece com a pessoa que tem depressão? Ela é julgada. As pessoas dizem, depressão é doença de fraco, depressão é doença de quem não tem fé. É essa a mensagem de libertação que o Cristo traz? É esse o respeito que eu tenho para quem está passando por uma doença com D maiúsculo? Quando eu devia chegar para essa pessoa e dizer o seguinte, olha, vamos procurar um médico. Vamos nos aproximar de Deus. Às vezes nem convidar para vir no centro, porque talvez ela não venha, ela não seja espírita. Então você vai dizer para ela, se você não prometa para a pessoa aquilo que você não vai conseguir cumprir. Olha, está em um processo depressivo, vão lá no Portal da Luz que você vai ser curada da depressão. Não prometa isso porque você não vai conseguir cumprir. A pessoa que passa por um momento de dificuldade desse, ela precisa de um médico e ela precisa se aproximar de Deus. Que religião você é? Ah, eu sou católica, eu vou na missa com você. Ah, mas você é espírita. Não tem problema. Eu vou na missa com você. Você precisa se aproximar de Deus. Eu estou te dizendo que através do Evangelho tem uma luz no fim do túnel. E essa luz é acessível para você. Que religião você é? Eu sou evangélica. Eu vou no culto com você. Não, mas você é espírita. Não tem problema. Se eu puder ir com você, eu vou. Eu te acompanho. Ah, eu sou da Umbanda. Eu vou no terreiro com você. Não, mas você é espírita. Eu vou. O importante é você se aproximar de Deus. Eu respeito a tua forma de pensar, diferente da minha do ponto de vista religioso. Mas o meu interesse é que você melhore. Então olha que coisa interessante, um dado forte, estatístico forte. A depressão, infelizmente, ela é um gatilho para uma atitude que, do ponto de vista de todas as religiões, é um erro gravíssimo. O suicídio. A depressão, infelizmente, é um gatilho muito forte para o suicídio. Olha a aberração do dado. De cada 100 pessoas que cometem suicídio, 94 têm algum tipo de transtorno mental. De cada 100 pessoas que conseguem consumar o suicídio, 94 delas têm algum tipo de transtorno mental. O transtorno mental é tratável. Às vezes o que falta para essa pessoa é um pouco de atenção, é um pouco de respeito em relação ao processo de doença. Ela está num sentimento de tristeza absurda. A gente conseguiria, através da mensagem do Evangelho, poder reduzir drasticamente os índices de suicídio, que em 2023, aqui no Brasil, foram 16.400 casos, quase 44 pessoas por dia, no nosso país cometem suicídio. Qual é o respeito que eu tenho em relação ao próximo se eu não entendo a doença dele? São esse tipo de situação que nos faz pensar nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Como chegar na casa espírita e dizer, hoje é o dia do meu tratamento. Hoje é um dia importante, porque é um dia que eu vou me ligar de uma maneira mais profunda com a espiritualidade. Vou receber a energia do passe. E vou praticar o que eu aprendo dentro da casa espírita. Porque você vai muito centro espírita, você vai na igreja católica, você vai no culto evangélico, você ouve muito falar do amor a Deus e ouve muito também falar do amor ao próximo. Muito pouco se ouve falar em relação ao amor a si mesmo, porque Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Tem pensado em você também? E quando Jesus fala de amor a si mesmo, ele não fala de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Jesus fala de autoestima. Tem muita gente que fica doente porque não sabe falar não para as pessoas. Causa uma doença física. A falta de autoestima. Se você pegar uma pessoa que está com um problema, como eu acabei de falar aqui, como depressão, a autoestima dela está no pé. Está no pé. Ela não tem mais preocupação com ela em nada. Às vezes, infelizmente, nem com a própria existência. E Jesus está dizendo que nós precisamos ter autoestima. Essa pessoa não consegue sozinha agora. Ela precisa de ajuda. Para eu ajudar uma pessoa que está sem autoestima, eu também preciso trabalhar a minha. Então, que tempo que eu tiro para mim na encarnação?
Se eu tenho uma vida difícil, atribulada, e eu necessito dessa vida para poder sobreviver, a minha válvula de escape pode ser outra. Não precisa ser o consumo desregrado do álcool, não precisa ser atitude irresponsável, não precisa ser em festa. Eu consigo também pensar em mim de uma maneira, do ponto de vista do Evangelho, que eu possa aliviar o meu sofrimento. Emmanuel nos fala que a melhor maneira de você aliviar as dores, as aflições e o sofrimento da sua vida é através do que você pode fazer pelo outro. A expressão mais lídima da caridade para consigo mesmo é entender que a mensagem de libertação é o que você pode fazer pelo outro. Humberto de Campos também narra na sua obra que Jesus, fazendo a última ceia com seus discípulos, diz que uma multidão se alvoroça do lado de fora onde está acontecendo a última ceia, e 4 discípulos descem para saber o que aquelas pessoas queriam. Quando voltam, falam a Jesus. Fala: mestre, aquelas pessoas lá fora estão querendo saber se você realmente é o Messias, é aquele enviado dos céus que vai libertar a opressão do povo judeu de Roma. Como vai se dar essa libertação, mestre? Você vai mandar anjos do céu que vão destruir as tropas romanas? Você vai assinar algum decreto que o povo romano vai se curvar ao povo judeu? Como vai ser essa mensagem de libertação? Esse decreto que você vai assinar para a gente poder falar para as pessoas lá fora. Como se dará essa libertação? Qual é o decreto na última ceia que Jesus Cristo mostra a libertação para os seus discípulos? Qual é o decreto que ele assina? Ele lava, enxuga e beija o pé dos 12 discípulos. Jesus mostra que a mensagem de libertação que ele trazia é o que você pode fazer pelo outro. Olha o respeito em relação... É o governador planetário, é o modelo e guia da humanidade, é o pão vivo descido dos céus. Ele se ajoelha e beija o pé dos 12 discípulos. O respeito de Jesus Cristo para com os seus discípulos. Mais do que isso, capítulo 30 do livro Boa Nova, Maria, um capítulo dedicado à mãe de Jesus. Ela, no final da vida, com João, o evangelista João, cuidando dela na cidade de Éfeso, e Maria costumava atender as pessoas que passavam na rua, os pedintes, as pessoas pobres, e conversava com essas pessoas, assistia essas pessoas. E um dia chega um peregrino lá para conversar com ela, senta com ela, ela dá de comer para o peregrino, ela dá de beber, ela começa a conversar com o peregrino. E aí, conversando, ela percebe na mão do peregrino a marca do prego. Olha para o pé daquele peregrino, percebe a marca do prego. Ela abre um pouco aqui a túnica do peregrino e vê a marca da lança. Ela reconhece ali aquele peregrino, Jesus, o seu filho. Está narrado no capítulo 30 do Evangelho. E ela, chorando, tenta se ajoelhar para beijar o pé de Jesus Cristo. Jesus não deixa Maria se ajoelhar. O governador planetário, o pão vivo descido dos céus, o caminho, a verdade e a vida, se ajoelha no pé da mãe e diz: mãe, eu vim para te buscar. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, porque era o espírito da mais alta estirpe que já encarnou entre nós. Mas o respeito, o carinho, o amor que ele tinha pela mãe, por Maria. Aliás, se a gente pensar do ponto de vista do Evangelho, é claro que ele tinha que fazer isso. Eu falei que ele não precisava fazer, mas é claro que ele precisava fazer isso. Porque ele demonstraria o amor que ele tem pela mãe, como ele teve para todo mundo. Não estava na pauta de Jesus Cristo discriminar quem bebia, quem usava droga, quem tem relacionamento que a gente diz que não presta. Jesus conversava com bandido, Jesus conversava com prostituta, Jesus conversava com todas as pessoas. Não era da pauta dele discriminar ninguém. Jesus atendia todo mundo com carinho. Você nunca viu Jesus Cristo chegar uma pessoa em sofrimento, sofrer junto com a pessoa, chorar junto com a pessoa. Sempre uma mensagem de carinho, sempre uma mensagem de esperança. É isso que encanta na mensagem do Evangelho. O respeito que a gente tem que ter pelas outras pessoas. Entender que as pessoas pensam diferente. Entender que tem gente que não tem a mesma postura que a gente, mas entender que é um irmão que também erra. Questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? O Espírito da Verdade responde: benevolência para com todos, ou seja, a gente sabe que todo mundo é igual perante Deus.
Indulgência para com as falhas alheias, ou seja, entender que se aquela pessoa erra é porque eu também erro. Ela está no mesmo barco, ela está encarnada no processo de evolução, ela tem o direito de errar, mas ela, como eu, também tem o dever de aprender com o erro. Mas eu tenho que entender que aquela pessoa também falha. E perdão das ofensas, esse é o mais fácil para nós, né? Então, olha que interessante. Tem que ter benevolência, tem que ter indulgência e tem que perdoar os pecados. É verdade? Essa coisa de evoluir o espírito de reforma íntima, dessa briga que a gente trava diante do espelho, talvez a tarefa que mais custe caro para a gente seja perdoar. Perdoar bate de frente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. O meu ego foi ferido. Meu amigo, está na hora de você pensar no Evangelho, na mensagem de libertação. Não consegue perdoar ainda? Faz o seguinte: para de desejar o mal. Fica praticando, não deseja o mal daquela pessoa. Te ofendeu, não deseja o mal. Tanto praticar o não desejar o mal, logo em seguida você vai para o passo 2. Vou rezar um Pai Nosso por essa pessoa. Já faz tempo, já. Você reza um Pai Nosso. Como o Chico dizia, né? Se não consegue fazer por vontade própria, faz por obrigação. De tanto fazer por obrigação, para a devoção é um passo. Da devoção para o amor sincero, aí a linha é mais fina, é mais rápido. Então, para de desejar o mal, depois faz um Pai Nosso, depois liga para essa pessoa. E fala, vamos jogar tudo isso fora. Esse lixo que está dentro da gente, vamos jogar fora. E vamos agir em Cristo. Às vezes, essa pessoa que você não perdoa, mora debaixo do mesmo teto que você. Às vezes, a pessoa que você não perdoa é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Daqui a pouco, alguém volta para o plano espiritual, isso dá um remorso que é muito difícil de lidar. Porque você teve toda a oportunidade quando estava aqui junto. Então, se tiver oportunidade hoje, liga para o pai, liga para a mãe, vai na casa, chega em casa, dá um beijo na esposa. Tem gente que chega agora aqui em casa, dá um beijo na esposa, ela vai achar que bateu a cabeça a hora que está voltando do centro. Aí, para emendar ainda a tua loucura, além de dar um beijo, fala para ela, eu te amo, desculpa não te falar isso todos os dias. Ela vai te internar. Mas você vai internar feliz. Por quê? Porque você está com a mensagem de libertação do Evangelho. Mais do que isso, demonstrando respeito pela sua família, demonstrando respeito a Deus, a Jesus, ao próximo. O Espiritismo condena o carnaval? Não condena, mas espera uma atitude completamente diferente para nós. Todos nós. Uma atitude cristã. Inclusive de entender que essas pessoas cometem esses abusos no carnaval que precisam de ajuda. E Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. A mensagem do Evangelho é necessária para aquelas pessoas também. São meus irmãos, como todos nós aqui o somos. Meus irmãos, do fundo do meu coração, queria agradecer a atenção e a paciência de vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.